Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Reverendíssimos diáconos, Arley, Lúcio, reverendas senhoras religiosas, caros seminaristas, amados filhos, ao celebrarmos hoje esse quarto domingo do Advento, acolhendo essa palavra que nos recorda o mistério da visitação do Senhor, somos todos nós convidados pelo Senhor Jesus a nos perguntar se estamos prontos para sermos visitados pelo Senhor. Mas não só visitados na noite do dia 24 e no dia 25 em si, mas no agora da nossa vida. O mistério do Santo Natal, enquanto nos convida a olhar para o Deus que veio, nos recorda o Deus que virá e que vem. Nos mostra que esse Deus, que naquela noite santa nos visitará com a sua graça, já está vindo hoje, nesse momento, nos visitar. Não à toa nós começávamos essa missa dizendo: o Senhor esteja convosco, e todos nós respondíamos: Ele está no meio de nós. Nós não dissemos: Ele vai chegar, dia 24 Ele chega, dia 25 Ele vem. Nós dissemos: Ele está no meio de nós. Agora, nesse momento. E a pergunta que fica diante disso, para todos nós: Ele veio e nós estamos? Nós estamos? Ele nos encontrou? Ou Ele deu com a cara na porta? O grande problema das surpresas é que geralmente corre o risco de quem está fazendo a surpresa ser surpreendido. Vou lá fazer uma visita para fulano, fazer uma surpresa para ele. E eis que você chega na casa da pessoa e ela não está. E aí o surpreendido foi você. Infelizmente, muitas vezes essa dinâmica acontece na nossa vida para com Deus. Ele vem à nossa vida e não nos encontra. Porque nós estamos ausentes. Não ausentes dele, ausentes de nós mesmos. Isso que é triste. Isso que é triste. Que nós não estamos ausentes de um lugar, mas nós estamos ausentes da nossa vida. E aí o Senhor vem, mas não nos encontra. E porque não nos encontra, não consegue nos dar o Espírito Santo. E porque não consegue nos dar o Espírito Santo, nós não conseguimos, com a nossa vida, glorificar a Deus. Uma coisa vai arrastando a outra. Por isso, ouvir esse evangelho nesse domingo é muito especial, porque é Deus nos dando uma oportunidade de nós olharmos o nosso coração com atenção, para que não aconteça que na noite santa do Natal, mas mais do que isso, no agora da nossa vida, Deus venha me visitar e Ele não me encontre. E porque não me encontra, não consiga realizar a sua obra. Não consiga fazer o que quer e pode fazer. Estamos na iminência do Natal. E provavelmente a maioria de nós já preparou a ceia, que vai comer, que vai beber, pelo menos os produtos. Os pratos vai fazer mais à frente, mas o mercado a grande maioria já fez. Se não, vai fazer depois dessa missa quando sair daqui.
mas já sabe o que vai fazer, já sabe quem vai receber, já programou mais ou menos como vai ser a noite, já viu para quem vai dar presente, para quem vai dar uma lembrança, que presente para todo mundo não está dando. Já conversou com quem tem que conversar para falar, olha, ano passado, na ceia de Natal, você e fulano fizeram vergonha. Esse ano eu espero que isso não se repita. Já alertou quem tinha que alertar na família para falar que Natal não é dia de ficar resolvendo picuinha. Enfim, já fez humanamente tantas coisas para celebrar o Natal. Mas talvez ainda não tenha se apercebido de que chegará na noite santa do Natal e não será encontrado por Deus. E não será encontrado por Deus, porque no meio de tantas coisas com as quais foi se preocupando, não se preocupou em ver se está na própria vida para ser encontrado por Deus. E vejam, meus filhos, quando eu falo isso para vocês, eu não estou falando sobre que vocês estejam na vida de vocês fazendo algo necessariamente errado, porque talvez quem me ouça pense assim, Padre Mateus está falando por causa dos nossos pecados ou das nossas fragilidades. É claro, é evidente que todos nós precisamos, para celebrar bem o Santo Natal, reconciliar-nos com Deus, fazermos uma boa confissão, nos prepararmos. Isso é evidente, a gente foi falando ao longo de todo o Advento. Mas quando eu falo de não ser encontrado por Deus, mais do que as nossas fragilidades, porque essas estão evidentes, eu estou falando de tantas e tantas realidades que são boas, mas que têm feito a todos nós, todos, a começar pelo padre que fala, nos perdermos na nossa vida. Nos perdermos porque nos preocupamos com tantas coisas justas, mas não colocamos o Senhor em primeiro lugar. O mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar o Senhor no centro da vida. Mas quantos de nós, se fizermos um exame de consciência sincero, vamos ver que hoje, às vésperas do Natal, no centro da nossa vida estão tantas e tantas preocupações, e eu volto a dizer, preocupações justas, não estou falando de coisa errada não, mas que não deveriam ocupar o centro da nossa vida, e estão ocupando. Estão ocupando o lugar do Senhor. Estão ocupando o lugar que deveria ser a manjedoura do Senhor para esse Natal. Só que nós não estamos percebendo. Não à toa, a segunda leitura que a igreja nos propõe para esse domingo, quando nos dá a carta aos Hebreus, vai dizer, o Cristo dizendo que vem ao mundo nos ensinar que da parte de Deus, não os sacrifícios, não as oferendas, mas a obediência. Com isso, o autor sagrado não está dizendo que há um problema nos sacrifícios, nas oblações, porque vejam, gente, a gente pode ouvir isso aqui e parecer que, já que é uma coisa e não outra, essa primeira coisa está errada. Mas não se trata disso. Essa passagem dos Hebreus é muito iluminada quando nós vamos lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Samuel. O profeta Samuel profetiza da parte de Deus para o rei Saul. E fala com o rei Saul: Deus está mandando que você que vai entrar em guerra com a nação de Aimeleque, com os amalecitas, passe ao fio da espada tudo.
Não deixe nada, para que esse povo depois não se levante contra Israel. Não deixe nada. Era uma ordem de extermínio. E eis que Saul cumpre até a página 2. Porque separa daquilo o tesouro de Aimeleque e os animais, os melhores. Para quê? Para poder colocar o tesouro no tesouro do Senhor e os animais oferecerem sacrifício a Deus. Algo que era a prática do culto de Israel naquele tempo. Mas o profeta volta a Saul para dizer: por que você desobedeceu a Deus? E Saul fica perplexo, porque ele diz para o profeta: mas eu não desobedeci. O que eu fiz foi separar os melhores animais e o melhor do tesouro daquela nação inimiga para ser consagrado ao Senhor. E o profeta Samuel responde: o que é melhor para o Senhor? O sacrifício de animais ou a obediência? A carta aos Hebreus recorda isso. E tanto um texto como o outro nos mostra o grande perigo de nós nos perdermos em meio a coisas justas, a coisas boas. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falo que nós podemos correr o risco de nesse Natal não sermos encontrados pelo Senhor na nossa vida, de nesse Natal Jesus não encontrar a manjedoura do nosso coração, eu falo isso, meus filhos, porque nós podemos estar fazendo da nossa vida, sem perceber, uma vida que está focada em coisas boas, mas que não está fazendo o que deve. Talvez sem perceber nós já tenhamos colocado o nosso trabalho num lugar que ele não deveria estar na nossa vida. Talvez sem perceber nós já tenhamos colocado a nossa saúde sobre uma importância maior do que ela deveria ter diante do todo da nossa vida. Talvez sem percebermos nós tenhamos colocado a nossa família, que é muito importante sim, que é muito preciosa sim, que precisa ser cuidada sim, mas que não é o absoluto da minha vida, porque isso é Deus num lugar que não deveria estar na minha vida. Os problemas com meu filho, os problemas no meu casamento, coisas justas, coisas das quais eu preciso me ocupar, coisas das quais eu preciso sim ter atenção para resolver, mas que por mais justas que sejam, tem que ocupar o lugar correto na minha vida, e não o lugar de Deus. Por mais justas que sejam, não podem me roubar do todo da minha vida, porque senão eu não vou reconhecer quando Deus vier me visitar. E porque eu não vou reconhecer quando Deus vier me visitar, eu não vou acolhê-lo, e ao não acolhê-lo, eu não vou receber o Espírito. O Espírito que é o único que poderia me ajudar a colocar em ordem tantas coisas justas pelas quais eu preciso me ocupar. Celebrarmos hoje esse domingo é ouvirmos um convite forte de Deus, forte, de olharmos a nossa vida com muita atenção e vermos se nós não nos perdemos em meio às lutas justas que estão na nossa vida. A nossa vida é feita de muitas lutas. Algumas desnecessárias, causadas pelos nossos pecados, mas muitas, a grande maioria, justas, das quais nós devemos nos ocupar. Mas por mais justas que elas sejam, elas não podem ocupar o lugar de Deus. E talvez elas estejam ocupando
E por isso elas não têm uma solução. E por isso elas parecem intermináveis, insolucionáveis na nossa vida. Celebrar hoje, esse quarto domingo do Advento, as portas do Santo Natal, é reconhecer que Deus nos visita no agora da nossa vida, nos visitará na noite santa do Natal, nos visitará no dia derradeiro. Mas quer agora, quer na noite santa, quer no dia derradeiro, esse Deus que nos visita precisa nos encontrar. Porque se não nos encontrar, não poderá realizar o que deseja. Não poderá, como ouvíamos na primeira leitura, gerar-nos a paz. Que todos nós hoje, à luz dessa palavra, com coragem examinemos a própria vida. Não sozinhos, mas com a intercessão e a ajuda da bem-aventurada Virgem Maria. Aquela que acreditou, e porque acreditou, viu as maravilhas de Deus. Aquela que acreditou, como ouvíamos na primeira leitura, nos pequenos começos da parte de Deus. Pequenos, mas porque eram de Deus, capazes de resolver os maiores problemas. Que Deus nos conceda essa graça e que todos nós, conduzidos por Maria, preparemos o coração para o Santo Natal, porque ainda há tempo de nos encontrarmos, há tempo de estarmos encontrados na nossa vida, para que o Deus que vai nos visitar, o Deus que vem nos visitar, nos encontre na sua visita. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu.